sejam bem-vindos ao Descomplicando a Bíblia. Hoje nós vamos continuar a nossa análise sobre o filme Cinderela de 2021. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu convido você a voltar lá e assistir, porque nós olhamos essa obra, a partir de duas perspectivas. A primeira é a narrativa primária, a história contada ali, o primeiro contato com o filme, e a segunda é a narrativa contextualizada, que é um pouquinho mais além. Então nós olhamos a produção, a direção, nós olhamos a crítica, como esse filme foi recebido, e no caso de Cinderela, nós procuramos entender, partindo de um conto tão clássico e tão universal, nós buscamos compreender a problemática que está envolvida com essa história, Então, o anseio humano por ascensão, por crescimento pessoal, está muito presente nessa história e é um exemplo muito bom para nós entendermos como é que funciona a mentalidade humana, a psique, os anseios, os desejos do coração dos seres humanos. Eu quero trazer para vocês aqui, antes da gente continuar e hoje, fazer uma interpretação dos personagens, eu quero trazer para vocês algumas curiosidades interessantes. Por exemplo, a história clássica, ela é datada, a versão mais antiga, do ano 800, lá na China. Então você tem aí muitos e muitos anos, muito tempo e várias culturas e gerações que você encontra a história da gata borralheira, por exemplo. E aí eu quero mostrar para vocês que nós temos, com relação a Cinderela, adaptações para ópera, para teatro, show no gelo, aquelas patinações, balé, poesias, novelas que foram inspiradas no conto da Cinderela, filmes, até mesmo, gente, droga. O Boa Noite Cinderela, tendo essa inspiração por conta da dopagem que a pessoa sofre, então remetendo isso ao conto de Cinderela. Para vocês terem uma ideia e uma noção de como nós estamos falando de algo bem conhecido dos seres humanos, bem universal. Então, e não só na cultura ocidental, como eu falei para vocês, nós temos aí relatos do conto da gata borralheira, da Cinderela, lá na China. Então tem uma tradição oriental aí também presente. Quero ler uma frasezinha com vocês da Catiúcia Viana, que ela escreve para o Adoro Cinema, ela é crítica, e ela fez uma crítica a respeito do filme da Amazon Prime. Ela disse assim: já foi a época em que contos de fadas eram apenas histórias de ninar. Todo ano, eles ganham uma nova interpretação, a fim de representar um novo tipo de princesa. Isso aqui é central para a gente na discussão hoje. Um novo tipo de princesa. Por que nós olhamos então para o conto da Cinderela? Porque ele vai mostrar para nós os filmes, as obras artísticas que estão sendo feitas nos dias de hoje, trazendo algo tão clássico, mas com as suas adaptações, vai nos mostrar, nos dar um exemplo muito rico de como anda a mentalidade da nossa geração, dos dias atuais, e como a arte, o cinema, em especial aqui, é utilizado de forma pedagógica, ou seja, na repetição de algo, de uma proposta, se ensina os seres humanos como viver, o que validar, o que reprovar. Então, é muito importante para nós entendermos que a história, por mais que ela tenha uma narrativa central, que é a história de uma moça, que ela é subjugada na sua família e tem um anseio e desejo de crescer na vida, e ela encontra um príncipe, essa é a clássica, Por mais que nós tenhamos essa narrativa, esse arco narrativo central, que muitas vezes é imutável, em algumas versões sofre muita modificação, isso é fato, mas na história que nós estamos vendo hoje, isso se mantém. O que muda? São os papéis, e é o que nós veremos hoje, essas diferenças e essas nuances nas personagens, e como essas mudanças, essas adaptações, essas atualizações falam sobre a fantasia humana, a mentalidade, o simbólico para os seres humanos nos dias de hoje. Então, por isso que eu quis pegar um filme bem atual de 2021 para a gente entender o que está mudando
ou o que vem sendo dito na sociedade de forma a moldar um comportamento e a validar alguns tipos de mentalidades e crenças e percepções da vida. Ou seja, associando isso é bom, isso é ruim, isso aqui é um desfecho bacana, isso aqui a gente considera válido. Vamos procurar entender isso e nos aprofundar. Primeiramente, eu quero trazer para vocês duas falas do Fado Madrinha. Como eu comentei no vídeo anterior, essa é uma grande mudança e isso fala muito para nós, da nossa geração. Não é mais fada, né? Nós temos aí um fado madrinho, ou seja, é um personagem agora não associado ao gênero, né? Não é mais aquela coisa homem ou mulher, mas é um homem, né? Sexo masculino, é um homem vestido de mulher. Então nós temos ali a ambiguidade presente, que está muito presente nos nossos dias e não só no filme da Cinderela, né? Vamos pensar nisso. Nós estamos falando de uma construção social onde a ideologia de gênero tem sido muito batida na tecla, não só em filmes adultos ou então aí com uma faixa etária mais alta, mas especialmente em faixas etárias menores, ou seja, você tem isso na Amazon Prime, um filme aí que é o Cinderela infanto-juvenil, mas nós também vemos isso muito presente, cada vez mais presente nos filmes da Disney, por exemplo, trazendo personagens homoafetivos, casais homoafetivos, ou então a questão da transexualidade. Isso tem sido cada vez mais presente e aqui é um exemplo muito claro para nós do que anda acontecendo na nossa sociedade, a naturalização de um não binarismo, né? Ou uma doutrinação, um ensino de que isso é algo normal, naturalizado. E se a gente parar para pensar com os olhos de Cristo, né? Com o Evangelho, preocupantemente, o ensino das crianças com relação a esse assunto que não condiz com a proposta, gente. Vamos lembrar disso? Não condiz com a proposta do Evangelho. Olha só a narrativa do fado, para começar a história da Cinderela. Era uma vez um reino bem antiquado e extremamente tradicional. Aqui cada um tinha o seu papel e cumpria sem questionar. Mas o que eles não sabiam era que seu mundo iria mudar. E aí um ha, né, uma gargalhada dele. Então, essa é a apresentação. De cara aqui já nós somos introduzidos ao tema, à proposta, ao argumento deste filme, que é o quê? Tudo que é antiquado, tudo que é tradicional é ruim. Então, o fado ele vem para... Ele faz essa introdução com um aspecto jocoso, de algo ultrapassado. Então, ele agrega valor positivo ao abandono de tudo que é tradicional, de tudo que do sistema tal qual ele funciona. Ele diz assim: aqui cada um tem o seu papel e cumpre sem questionar. Então ele já traz essa questão do questionamento, da insolência, né, dessa rebeldia com os costumes e as tradições que vêm com os seres humanos, né? Isso aqui é só para dar letra, gente, do que tá por vir no filme. Ah, Carol, mas de onde você tirou isso? Do filme inteiro, né? Então eu tô falando de algo que aconteceu inicialmente, mas que vai se repetir e vai se bater nessa tecla muitas e muitas e muitas vezes, até o desfecho da história que a gente vai chegar lá. Outra frase muito interessante lá para começar o filme, gente, a introdução ou a apresentação da Cinderela pelo fado. Olha o que ele fala. Neste momento, primeira cena da Cinderela. Neste momento ela está sonhando com um mundo onde ela possa viver a vida como ela quiser. Ponto. Isso aqui é muito característico para a nossa geração, gente, e nós vamos ver isso em muitos e muitos e muitos filmes. A liberdade ou o valor agregado, um princípio sendo construído para nós em torno disso aqui. Do que, Carol? Você pode ser o que você quiser. O tradicional é ruim. As construções, as
instituições tradicionais, tal como família do jeito que a conhecemos, homem, mulher, filhos, as tradições com relação ao casamento, ruim. Sabe o que é bom? É você ser o que você bem entende. Ponto. Isso aqui é muito batido na nossa geração, e não só na nossa geração, mas vem sendo trazido, gente, há algumas décadas, né? Nós temos uma transformação social de estilo de vida da humanidade, e nós podemos sim ter como referência, por exemplo, a década de 60, né? 1960, quando nós temos aí o início de uma cultura de liberalização. Então nós temos lá os primórdios de algo que se colhe nos dias de hoje. Mas para se colher, tem que ser muito batido nessa tecla. E as artes, o cinema, a música, artes plásticas, eles servem para isso, para ensinar a sociedade, normalizar e naturalizar um estilo de vida que para a high society, ou para quem tem nas mãos o controle desses meios de comunicação, é válido, né? Então nós temos aí um incentivo, uma validação. E é isso que o Fado está falando. Ele está falando assim, olha só, esse reino onde cada um está no seu lugar, que coisa chata, é um tédio, entende? É associado à tradição prisão. E nós vamos ver isso ao longo do filme também. Casamento, prisão. Cada um estar e ocupar um lugar bem determinado e delimitado, ruim. Bom mesmo é você fazer o que você quiser, não importa. Não quer casar? Não case. Não quer constituir família? Não constitua. Não quer ser mãe? Não quer ser pai? Não importa. Então você tem aí uma cisão, né, geracional, que nós vamos ver aqui presente sim no filme, essa ruptura que muitas vezes vem por conflito familiar, né? Essa quebra geracional de hábitos, de estilo de vida, incentivado pela mídia, incentivado pelos meios de comunicação, pelo cinema hollywoodiano, incentivado pela indústria fonográfica, ou seja, a música. Vamos lá que tem muita coisa para a gente conversar aqui. Vamos falar um pouquinho das personagens? Quero conversar com vocês sobre a Cinderela, o príncipe, o pai e a mãe do príncipe, a irmã do príncipe, o Fado e a madrasta, né? Então, quero pensar algumas frases que eles falam ao longo do filme para a gente entender o que eles estão validando, o que está sendo questionado por toda uma equipe, né, gente? Vamos pensar nisso aqui? Nós estamos falando de uma obra que envolve muitas e muitas pessoas. Já parou para pensar nisso? Um filme não é obra de uma pessoa só. Então você tem muitas etapas, muita equipe ali envolvida. Você tem toda uma busca, no final das contas, gente, de finanças, né? Então nós estamos falando de uma indústria que funciona, que dá dinheiro. Para dar dinheiro, eles precisam entregar um material que seja palatável para a sociedade. Então o que é construído aqui é sempre na busca de vender, é sempre numa busca de retorno financeiro, né? Nós estamos falando de uma empresa, de estúdios que estão envolvidos aqui, então precisa dar certo. O que é esse dar certo? É ser aceito. Por isso que nós analisamos filmes aqui, porque os filmes eles são muito bons termômetros do que está sendo validado pela sociedade, o que está sendo dito culturalmente, esse caldo cultural aí que nós estamos inseridos. É muito bom para isso. Então vamos começar com a Cinderela. Primeiro de tudo, ela tem em torno dela, a personagem principal, né? Ela tem em torno dela todo um aspecto positivo. Então na história, claro, todos temos, olhando para a realidade, o bem e o mal na gente, né? Nós temos, a realidade é mais complexa, mas as histórias, elas procuram simplificar a realidade para trazer uma mensagem. Então, na história aqui de Cinderela, ela é a mocinha. Então, tudo que circunda e orbita em torno da Cinderela é validando ela. Então, é importante a gente ver desta forma para entender o que a equipe, a roteirista, a diretora,
elas estão validando ali, através da Cinderela. E do príncipe, que também em torno dele gira tudo que é bom, tudo que é positivo, né? Então, primeiramente de tudo, a Cinderela, ela é apresentada como uma sonhadora, uma garota ambiciosa, esperançosa. Então ela tem esse espírito livre de querer se realizar como pessoa. Então ela tem o sonho dela é fazer vestidos, é trabalhar com moda. Então ela é a queridinha da história e ela vai ser vista como a positiva. Tudo que é associado aqui a essa personagem é associado de uma forma boa. O sonho dela é fazer vestidos, como eu falei para vocês, e eu quero destacar aqui os desafios que ela vai enfrentar, porque como nós conversamos no vídeo anterior, há uma problematização em torno da personagem principal, da história, desse arco narrativo principal. Nós temos aí uma menina sonhadora, mas que é tolhida e impedida, atrapalhada de viver os seus sonhos, de realizar o seu sonho por conta das instituições e das tradições. Por isso que o fado, ele começa a história, ele faz uma abertura, uma apresentação partindo desta frase, que era um reino chato, onde tudo funcionava bem, onde cada um tinha o seu lugar, onde havia tradições. Nossa, que coisa chata, entediante, porque isso vai atrapalhar Cinderela, e isso vai ser muito bem pregado para nós, vai ser muito bem argumentado. Um filme, gente, quando a gente começa a estudar e aprender, ele tem o seu argumento. É isso que o roteirista faz. O diretor chega para ele e fala assim, ó, eu tenho essa ideia, quero apresentar essa mensagem. E aí o que o roteirista faz? Ele constrói a história, ele argumenta as ideias para que haja o desfecho de acordo com o que a direção está pedindo, de acordo com o que o estúdio está querendo daquela equipe contratada. Então, nós temos aí toda uma construção em torno desta problemática, de que a Cinderela está sendo tolhida pelas tradições e ela quer ela quer produzir roupas, vestido, ela quer ser estilista. Olha só a frase quando ela vai para a praça vender uma obra dela, né? Vender um vestido que ela fez. A frase de um homem, e é interessante ver isso, né? Um homem branco, velho, né? Então um homem tradicional, conservador, falando isso aqui dela. Que piada! Essa menina se acha uma empresária. Então ela está sendo alvo de chacota ali, né? Está sendo tolhida pela tradição, pelo status quo, pelo que funciona. Cinderela, ela traz uma proposta de mudança social, de tirar todo mundo da zona de conforto. Olha o que ela fala nesta cena onde ela está na praça tentando vender o seu vestido. As mulheres dão à luz, cuidam das casas, podemos muito bem gerir os negócios. Então, nessa história, há uma crítica aqui por parte de toda a equipe ou da proposta do filme. Está sendo criticado algumas tradições, algumas mentalidades que, de fato, gente, se a gente parar para pensar, certas coisas têm a sua fundamentação para serem questionadas, né? Ok, mas a questão é o desfecho disso tudo, a resolução, por exemplo, de um problema real. Nós não estamos negando aqui o machismo, nós não estamos aqui questionando ou invalidando problemas com relação aos conflitos de gênero, né? A opressão feminina, a subjugação feminina. Não é isso que está em jogo. A questão é como se resolve todas essas coisas, né? Qual é a proposta, qual é o estilo de vida alternativo para o problema? Então, a frase dela aqui é bem empoderada, né? Se vocês pararem para pensar, ela tá bem feminista, né? A gente, mulher dá luz, cuida da casa, a gente pode gerir o negócio. Então, tá sendo questionado aqui, que história é essa de que mulher não pode fazer negócio? Que negócio é essa coisa de homem? Não, mulher faz negócio sim, nós somos fortes, nós cuidamos da casa, fazemos várias coisas ao mesmo tempo, nós podemos e somos capazes sim, muito bem, de gerir um negócio. Então vocês estão entendendo aqui a toada do filme? Para onde ele está nos levando, para onde ele está nos conduzindo?
Um ponto importante aqui sobre a Cinderela é o momento do baile. Vocês lembram que na história tradicional, a Cinderela, ela é vestida, né, pela fada madrinha com um vestido lindo e maravilhoso para ir ao baile e encontrar o seu príncipe encantado? Então, na história aqui que nós estamos vendo, aqui, a Cinderela de 2021, ela encontra o príncipe no momento que ela está querendo fazer negócio, querendo viver o sonho. É ele que se depara com ela, ele que está andando na região da Cinderela. Foi o príncipe que saiu, né, do seu castelo, e já já eu vou fazer a apresentação desse príncipe, porque ele traz algumas diferenças do tradicional, né? Claro, ele vem para romper com o tradicional, então a mentalidade desse príncipe é totalmente diferente, uma mente de um rapaz do século XXI lá sendo contada nesse conto de fadas. Eles se conhecem assim, ela querendo fazer negócio, vender o vestido dela, e ele fala assim: nós vivemos em um reino muito tradicional. Ela diz isso. Ele tá lá diante dela e ele convida ela para o baile. Por quê? Porque ele precisa casar. Ele precisa, porque ele vai herdar o reino, o pai dele está obrigando ele a casar, ele não gosta muito, ele não está muito se importando, ele é apresentado como um boêmio, como um rapaz que gosta de viver a vida, mas que não está frustrado com as tradições. E aí ele conhece Cinderela querendo fazer negócio, então ele está lá olhando o reino, está tendo que escolher uma garota para se casar, não quer que seja algo da parte do pai dele, né? Então ele vai viver e vai atrás disso. Ele conhece a Cinderela dessa forma, né? E aí ele diz isso para ela: nós vivemos em um reino muito tradicional. E ela diz assim, sobre o baile, né? Porque ele quer que ela vá. Ela fala assim: essa história é antiquada e bizarra. Olha só que quebra aqui. A Cinderela, ela não aceita. Simples assim. Essa eu acho que é a primeira história que eu vejo a Cinderela se recusando a ir ao baile. E nós vamos ver isso um pouquinho mais pra frente. Essa insolência dela, ela não tá nem aí com o príncipe, com essa história de casamento. Ela quer ser, gente, estilista. Ela quer vender o vestido dela. E aí ele a convida pro baile e ela fala: ai, que coisa bizarra, antiquada. Ele: eu também acho isso. Nós vivemos em um reino muito tradicional, eu sei. Aí ele tenta ganhar ela no sonho dela, mas lá você vai conhecer muitas pessoas que podem te ajudar a vender os seus vestidos, a fazer os seus negócios. Então é assim que ele ganha o coração dela, né? Convidando-a ao baile, não por conta do casamento com o príncipe, mas porque lá ela vai poder fazer negócios. Bem diferente, hein? Bem característico dos nossos tempos. Duas características, dois pontos importantes que eu quero destacar para vocês sobre a Cinderela, que a gente vê presente não só na Cinderela, mas na narrativa central como um todo, são conflitos, dois conflitos relacionados à família e ao gênero. Então nós temos um conflito geracional dos pais com os filhos, e a gente vai ver isso muito presente quando eles estão lá performando a canção I'm a Wrong, do Nico and Vince, que eu vou ler um trechinho para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Então você vai ter a cena dos filhos dessa nova geração cantando essa música para os pais, né? Dá a entender que é essa cisão. Olha só o que diz um trechinho da música: estou errado por pensar diferente dos outros? De onde eu venho? Eu estou errado por dizer que escolho outro caminho? Eu não estou tentando fazer o que todo mundo faz, só porque todos fazem a mesma coisa. Uma coisa eu sei: irei cair, mas eu vou crescer. Eu estou andando por este caminho que é meu, essa estrada que eu chamo de casa. Então estou errado por pensar que poderíamos ser algo de verdade? Agora estou errado por tentar alcançar as coisas que eu não posso ver? Mas isso é apenas o que eu sinto. É assim que eu me sinto, é assim que eu me sinto, tentando alcançar as coisas que eu não consigo ver. Estou viajando por ter uma visão? Minha previsão: eu vou estar no topo do mundo. Siga seu caminho e não olhe para trás. Sempre faça o que você decidir.
Não deixem que controlem a sua vida. É assim que eu me sinto. Lute pelos seus e não os deixe ir. Não deixe que ninguém te compare. Não esquenta. Você não está só. É assim que nos sentimos. Uau! Nós temos algo aqui, gente, muito pertinente para a nossa geração, que tem acontecido muito e que é bem complicado. Nós temos um conflito, nós estamos num momento de transição, porque há esse conflito de culturas, de gerações, onde os filhos, né? Nós temos aí os filhos questionando o estilo de vida dos pais. E isso é muito presente, gente, no nosso dia comum mesmo, corriqueiro, onde os pais não estão se entendendo com os filhos. E muitas vezes nós temos isso presente aonde? No cinema, nas canções, nas escolas, gente. Essa didática, essa pedagogia da cisão tradicional, cultural, né? Ou seja, um ensino de que tudo que é velho, antiquado, tradicional é ruim. Então é totalmente o negativo associado ao tradicional, às instituições, família, casamento, ser homem ou mulher, a ordem social sendo questionada na nossa geração. E os filhos sendo colocados contra os pais ou para confrontar esse estilo de vida que hoje muito se entende como ultrapassado, retrógrado, que precisa ser abandonado. E essa música, essa performance fala muito claro para nós sobre isso. Olha o que o príncipe fala em determinado momento. Eu sei como é não se encaixar na família em que você cresceu. Uau! Nós estamos sendo apresentados e ensinados, né, que há um problema dentro de casa. Qual é o problema? Meu pai e a minha mãe não me entendem. O que eles querem que eu viva, eu não quero viver. O que eles querem para mim é ultrapassado. Hoje os dias são outros, são diferentes. E o que eu quero mesmo é ser livre. Eu quero viver os meus sonhos, eu quero me relacionar com quem eu quiser. Meu pai e minha mãe dizem que certo mesmo é eu, por exemplo, no caso, mulher, né? Eu casar com um homem, mas o mundo não me diz isso. O mundo me diz que tudo bem eu querer me relacionar com outra pessoa do mesmo sexo que eu. Vocês estão entendendo a bucha aqui? Como isso vai adentrando nos lares e gerando essa cisão entre os pais com os filhos? O filme ele deixa isso muito claro para nós, que há aí uma luta. E isso, gente, é espiritual e nós vamos conversar sobre isso no próximo vídeo, né? Trazendo as escrituras para tudo que nós estamos vendo, nós vamos entender aonde está o problema diante desse conflito entre pais e filhos e aonde também está a solução para isso. Segundo conflito que é muito bem colocado na história é o conflito de gênero. E eu quero ler aqui para vocês algo que a Cinderela fala, que quando eu vi isso eu falei assim, nossa, tá muito claro isso para nós, eu preciso compartilhar isso com eles. Olha o que ela fala. Então ela vai para o baile, ela decide ir para o baile porque lá ela vai conhecer pessoas importantes, porque ela quer ser uma empresária de sucesso, uma estilista de sucesso. Então ela não tem roupa. Aí aparece o fado para ajudá-la, né? A história tradicional. E ele lá com a magia dele, ele veste a Cinderela lindamente, né? E ela tem os ratinhos lá, que serão os lacaios dela. Eles vão conduzir a charrete, a carruagem dela até o baile. E o fado lança um encantamento nos ratinhos, são 3 ratinhos, que se transformam em homens, né, adultos. Aí você tem, por exemplo, o apresentador norte-americano muito conhecido, que eu vou trazer aqui, quer ver o nome dele para vocês? James Corden. Então o James Corden é apresentador do Late Late Show, é um dos ratinhos, né? Então eles se transformam com a magia do fado e eles têm até meia-noite, história tradicional, né, para voltar.
E ela fala algo interessante quando eles se transformam. Ela diz assim: são meninos os ratinhos, né? Os lacaios. Tipo, ela tá surpresa. Sempre achei que fossem meninas. Aí um deles pergunta assim pra ela: ué, mas por quê? Aí ela fala assim: são tão inteligentes, só podiam ser meninas. Aí o outro vira e fala assim pra ela: tá querendo dizer que todo menino é burro? E aí fica aquele silêncio constrangedor. Aí o Fado já corta e fala: ok, vamos lá falar de outra coisa. Olha isso aqui, que sutil, gente. Olha, se você parar pra pensar, a insolência da Cinderela, a cisão, o conflito entre homem e mulher. Então, do lugar da Cinderela ali como mulher, os homens são burros. O que ela está expressando ali com relação à nossa sociedade? É um conflito aí de mentalidades, as mulheres achando os homens burros e os homens falando que negócio não é para as mulheres, que ela é uma idiota, né? Uma piada. É isso que o velho lá fala sobre ela. O conflito de gênero ali muito presente. E a Cinderela representa essa mulher empoderada, né? E mais, é uma mulher superior. Então, quando a gente fala sobre o feminismo, nós temos uma proposta de resolução dos problemas entre homem e mulher com a sobreposição da mulher sobre o homem, né? A superioridade feminina. E a Cinderela, ela traz essa presunção, né? Eu sou mulher, eu faço tudo ao mesmo tempo, eu posso gerir um negócio. E os homens, os meninos, são burros. Mulheres são inteligentes, né? Olha a sutileza, isso aqui sendo falado para nós, ó. E validado, e validado. A insolência dela, né? A gente já começou a falar sobre isso, eu quero trazer para vocês 2 momentos muito claros onde você tenha uma Cinderela insolente, que questiona, que desvaloriza, né? Ela trata de qualquer jeito as tradições, os homens, o papel dos homens, né? Então ela é rebelde, gente. Ela traz essa rebeldia. Primeiro no momento quando o príncipe a conhece. Então o príncipe a vê antes dela conhecer ele pessoalmente. O pai dele vai fazer um pronunciamento, né? Vai falar que eles estão procurando uma esposa para o príncipe. E ela tá lá de curiosa, né? Ela tem a curiosidade, gente, muito interessante isso, né? Ela tem a curiosidade muito parecida com a Alice, de Não Se Preocupe, Querida. Então é aquele faro de Alice, né? No País das Maravilhas, uma curiosidade para o novo, essa perspicácia, essa astúcia de querer conhecer coisas novas, de sair da ordem, do funcionamento tradicional das coisas. Então, quando o príncipe vai ser apresentado, quando o pai do príncipe, o rei Rohan, ele vai falar que eles vão fazer um baile para o príncipe casar, ela subiu em cima da estátua, porque ela estava curiosa, ela queria ver, entender o que estava acontecendo. Ela sobe na estátua do avô do príncipe, ou seja, do pai do atual rei. E ela está lá em cima e o rei fica muito ofendido. O que você está fazendo aí sentado no meu pai? Aí ela... eu só queria ouvir, eu queria ver, daqui tá muito longe, né? Então ela tá rompendo limites, gente. A Cinderela representa isso, um passar da linha das autoridades, do respeito. É assim que ele conhece a Cinderela, o príncipe, e é aí que ele se encanta por ela. Então, no desrespeito com a autoridade, a Cinderela chega ao conhecimento, né, aos olhos do príncipe, e ele gosta disso. Ele gostou dessa presunção. Outro momento é quando ela já está vestida para o baile, né, sendo arrumada e preparada. Então, primeiramente, olha só, ela fala aquilo sobre os lacaios, né? E depois, em outro momento, muito perto ali, ó, numa tacada, né, desse momento que ela está sendo vestida para o baile, o Fado coloca aquela roupa linda e maravilhosa, o vestido maravilhoso dela, e ela é elogiada por isso, né? Ela se vê, ela se sente muito bonita, e ela faz uma piadinha, né? Nesse momento que ela tá super uau, ela diz assim:
O que foi, príncipe? Vestida, né? Empoderada. O que foi, príncipe? Quer dançar? Entra na fila, majestade. Então ela faz essa brincadeira do tipo, tô me sentindo linda, tô me sentindo bela. E como é que ela brinca? Ela diminui o príncipe. Ela fala assim, ai, beije os meus pés, eu estou linda demais para você. Então, o interesse dela, gente, nesse baile não tem nada a ver com o príncipe. Aliás, no filme todo, ela faz pouco caso do príncipe. Vocês entendem a problemática em cima e construída em torno do feminismo e do empoderamento, tal qual nós estamos aprendendo e sendo ensinados como mulheres a nos empoderar, que é de um lugar de arrogância, de presunção e de diminuição do homem? E isso não é bom? Vocês acham que isso resolve o conflito entre homem e mulher ou aumenta o abismo entre os sexos, os gêneros, né? Então nós temos uma dor, é uma dor verdadeira, é uma dor espiritual que está sendo relatada para nós em Gênesis 3 e que a solução que o mundo tenta nos ensinar a dar não resolve, porque não tem Cristo nisso. Na verdade, aumenta o conflito, a guerra, o problema, as feridas. Então, um tentando sobreviver com a diminuição do outro. Então, por isso que nós temos, hoje em dia, um sério problema de maturidade dos homens, de suficiência masculina, de identidade masculina muito frágil, muito inseguros. Por quê? Porque a solução das mulheres que tem sido ensinado para nós, para resolver esse problema de desigualdade, de opressão, de ferida, é escravizando o homem, ou colocando o homem como pateta, bobão, como as tradições são ruins. Então nós vamos ver isso na figura do rei, né? O rei Rohan, como ele é um boca aberta, um sem noção, egoísta, narcisista, sabe? Ele representando essa autoridade e a tradição totalmente de forma negativa, para vocês terem ideia disso. E a Cinderela, ela tem essa presunção o filme todo. Então, como nós conversamos no início, né? Vamos analisar como é que tá a nossa princesa, a Cinderela dos nossos dias. Eu posso ser sincera com vocês? Eu não gostei, eu não me identifiquei, não é bonito, gente. Vamos pensar assim? Não é uma proposta legal. Essa menina, ela tá sendo pintada e desenhada presunçosa, desrespeitosa, entende? Tirando a narrativa primária, né? Vamos lembrar disso? A gente já tá na análise dos personagens, no terceiro nível de análise da personagem, mais profundo nas suas palavras, nas suas ideias. Então nós temos uma menina aqui rebelde, autoritária, que diminui os homens. Ela não está em paz com o sexo oposto. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não é um exemplo. Não acho que é um exemplo bonito. O príncipe também, a gente está chegando lá, também não é um exemplo bonito. Não traz valores aqui, gente, bons para a gente seguir. Duas cenas importantes para nós, para esclarecer isso que nós estamos conversando. A cena, um clímax ali que antecede o fim da história, o desfecho, né? Que é o momento que a Cinderela está indo em direção ao seu sonho. Então, o que acontece? Ela conhece no baile uma rainha, que também, eu nem anotei porque é muita coisa, né? Mas também tem esse seu ar de arrogância, de empoderamento, né? Que ela mesma fala que ela precisou matar o homem para ocupar o lugar dela. Então, tipo assim, esse conflito interminável entre homem e mulher. Ela conhece uma rainha que gostou muito do trabalho dela e quer saber mais sobre as produções, né, sobre os vestidos, sobre as peças que ela faz. Elas marcam um encontro na praça onde ela fazia negócio lá, no início do filme.
E ela tá indo em direção a isso, ela tá correndo, né? Ela tava presa pela madrasta, porque ela tinha que ser obrigada a casar com um pretendente. Ela foge desse casamento, ela definitivamente foge, gente, do casamento para viver o sonho dela. Ok, né? Ali ela tá sendo obrigada a fazer uma coisa que ela não quer. Então ela tá fugindo disso, correndo, enquanto que o príncipe, ele tá indo atrás dela, desesperado, porque ele quer estar com ela, ele quer dizer que ele a ama e que ela não vai precisar casar com ele para eles ficarem juntos. Porque tá aí uma segunda coisa que ela faz. No baile, ela abre mão do príncipe. Ela fala assim, eu não vou casar com você, se eu tiver que escolher alguém, eu vou escolher a mim mesma. Por quê? Porque eu quero viver os meus sonhos. Então ela dá um baita fora nele. Por quê? Porque ela teria que casar com ele. Então ela diz não e vai embora. E ele lá nas lamúrias dele, de príncipe, frágil, que também não quer casar, mas ele gosta da Cinderela, ele encontra a solução lá e consegue convencer o pai dele a não casar, a deixar a sucessão do trono para a irmã mais nova. E aí ele vai lá correndo atrás dela. É meio patético essa cena, né? Pensando assim nos papéis. Não só no olhar de uma mulher ferida, mas olhando o que está acontecendo assim, pô, o cara ele tá o tempo todo, o filme todo, o masculino, né, o homem, o príncipe, correndo atrás da menina, correndo atrás da mulher, querendo viver essa história de amor com ela, e ela, tipo assim, eu gosto de você, mas se eu tiver que escolher a minha, eu escolho... Egoísta, né? Se eu tiver que escolher, eu escolho a mim mesma. Quero viver o meu sonho, né? Eu gosto de você, mas não gosto tanto assim. Então, vocês estão entendendo essa mulher autoritária, né? Uma Jezabel que manda no Acabe. Vocês estão percebendo isso? Uma mulher altiva que pisa no homem, que manda, que faz ele correr atrás dela. Essa é a cena, né? Cinderela correndo em direção ao seu sonho pessoal, o príncipe correndo atrás do seu amor, tipo assim, cena feia, assim, sem conteúdo, né? Expressando algo da nossa realidade que infelizmente está presente, né? As mulheres se sentindo superiores aos homens. E ele diz assim, ó, para ela, eu não preciso ser rei, não é isso que eu quero você. Então ele abre mão de um legado, do reinado, ele abre mão da sua função, do seu papel, tudo isso que é agregado, gente, a valores, né? Aqui desconstruído como lixo, como algo a ser deixado de lado, ou como algo que entra em conflito com a felicidade das pessoas. E eu me pergunto, e eu pergunto para vocês, por que isso, né? Por que o casamento, a autoridade tão diminuída e negativamente colocada como algo limitador da felicidade humana? Por que esse conflito precisa existir assim, dessa forma? Por que nós estamos sendo ensinados que casamento é prisão, sabe? Por que não tem como uma pessoa ser feliz diante de uma proposta de Deus? Vocês entendem? Então parece que o mundo, essa mentalidade pagã, tem tentado nos ensinar que casamento, essa instituição dada por Deus, né? E multiplicai-vos, né? Quando Deus fala para Adão e Eva, sede fecundos, como algo ruim, como uma prisão. Então me parece que a nossa carne, a nossa carnalidade, na sua rebeldia, grita para Deus, eu não quero a sua proposta. Eu me sinto preso nessa história que o Senhor disse que eu tenho que me casar e ter filhos. Aqui nós temos uma ferida não só do homem com a mulher, mas de Deus com as criaturas. Vocês entendem? Então, aí um terceiro conflito para acrescentar na nossa interpretação. Eles estão em crise com uma proposta de Deus para o homem e para a mulher, né? O casamento ou a relação baseada no compromisso, porque é sobre isso.
Quando eu falo casamento, gente, eu não tô falando daquela coisa, mulher vestida de branco, véu, grinalda, entra, o homem tá esperando lá, o padre, o pastor benze e abençoa, as testemunhas levanta. Isso, não tô falando de uma ritualística, não tô falando de um costume, né? Não tô falando do cerimonial. Eu tô falando da relação entre homem e mulher comprometida e compromissada, envolvendo a aliança, envolvendo a constituição de família, né, de parceria, de caminhada juntos em prol de construir juntos algo. Vocês entendem a profundidade disso? De uma aliança. Esse é o ataque. É mais profundo do que a gente pensa, não é mesmo? É o ataque ao que Deus constituiu como bom, que Ele abençoou, e não simplesmente a uma cerimônia de véu e grinalda branco e castidade, não, mas o compromisso, a relação de compromisso, né? Então nós precisamos entender aí a proposta de Deus e o ataque do mundo ao que Deus instituiu e abençoou para os seres humanos. O que Ele determinou para a relação sentimental entre homem e mulher, né? Os limites ou a proposta saudável da relação desses dois seres. Profundo, né? Na cena final, você tem a Cinderela sendo questionada pela irmã, né? Que eles iam anunciar os dois para todo o povo ali. E aí viram para ela e falam assim: o que vocês são? Aí eles falam assim: a gente não precisa de rótulos, é só amor. Então vocês entendem o casamento aqui sendo, no final das contas, o vilão da história? Nem a madrasta, gente, aqui, porque ela é redimida e a gente vai chegar lá, mas o casamento, as instituições, a autoridade, o rei, né, como o grande vilão da história. Então é isso que nós estamos enfrentando nos nossos dias. A personificação do mal saindo, né? Você tem essa desconstrução da personificação do mal e a institucionalização do mal. Então você pega as instituições, os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, o estilo de vida abençoado por Deus, sendo incutido nisso, numa moral, numa ética, o mal. O mal, isso aqui, ó, que Deus abençoou é ruim. Essa é a profundidade aqui, ó, a complexidade da nossa luta nos dias de hoje. Então, o casamento é ruim. Essa coisa de herdar um legado do pai, né? Reinar, governar, a autoridade, esse rei, os valores, os princípios, as tradições ruins, limitatórias, assim, que prendem e aprisionam. Esse é o desfecho da história. Sem rótulo, sem casamento, sem compromisso, sem nada disso. Só amor livre. Amor livre. Ame, seja, viva, sonhe. Faça o que você bem entender sem se comprometer. É isso que nós estamos enfrentando. Para encerrar, rapidamente quero falar com vocês sobre o príncipe, a madrasta, o rei e a rainha. Rapidinho aqui para nós. Bom, o príncipe, como eu falei para vocês, ele é apresentado como um boêmio, imaturo. O pai dele bate muito nessa tecla, né? Você é um imaturo, você precisa casar para crescer, né? Não quer saber de casar, não quer saber de nada disso, avesso às tradições. Algumas frases dele ao longo do filme. Isso é tão antiquado, tão careta. Primeira conversa que ele teve com a Cinderela, né? Quando ele a encontrou lá, que ela estava vendendo os vestidos, ele disse assim: eu só quero fazer a minha parte para corrigir o sistema falho. Ele falou isso quando ele quis comprar o vestido dela, né? Então, diante do velho que estava tolhindo, né? Todo aquele povo ali tolhindo a Cinderela de fazer negócio, ele fala assim: eu vou comprar o seu vestido porque eu quero corrigir um sistema falho. Então, constantemente esse príncipe está batendo na tecla que o sistema é falho, precisa mudar o sistema.
sobre a sucessão do trono, né? Então, o príncipe, ele é o primogênito. Olha isso aqui. Isso aqui é muito, muito bíblico, gente, porque há uma crítica aqui. Ele é o primogênito, então ele é o sucessor do rei. Ele vai herdar todo o reino e a responsabilidade de governar. Então, pela ordem estabelecida das coisas, o rei é o príncipe é o sucessor do rei. E ele fala assim sobre essa sucessão. O sistema é que é ruim. Minha única qualificação é ser filho do meu pai. Ponto. Então, o que esse filho está fazendo? Eu estou rompendo com o meu pai, com o que o meu pai tem para mim. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com Cristo? Ou é totalmente o contrário da proposta do Evangelho? Que é um filho que aceitou do pai a missão e a vontade dele. Isso aqui é totalmente... Olha só, a gente vai tirando as camadinhas. É totalmente anticristo, gente. Mentalidade totalmente contrária à proposta do Evangelho. E eu tô falando de algo sério, num filme de criança, que muitas vezes a gente nem passa desapercebido, ou uma tarde qualquer. Não tô falando pra gente parar de assistir, e aí não liga mais TV, demonizando as coisas. Não é isso. Nós estamos justamente aqui aprendendo e treinando o nosso discernimento para entender a profundidade das coisas espirituais. Então, esse filho aqui, ele está rompendo com o pai dele, com o legado do pai dele. Enquanto que a palavra de Deus nos ensina a história de um filho que abraçou a vontade do seu pai e cumpriu, e todos foram abençoados por causa do quê? Da obediência. Aqui na Cinderela atual, desobediência, cisão, ruptura, rebeldia é bem visto, é validado, é associado com felicidade. Enquanto que a palavra de Deus diz que desobediência é pecado, causa morte, é ruim. Então nós estamos tendo aqui inversão de valores. Solução para o casamento do príncipe com a Cinderela? Não iremos nos casar, vamos viajar pelo mundo. Eles chegaram a essa conclusão. Vamos ser felizes. Olha só o que o filme está validando. Seremos felizes, não vamos nos casar. Quem disse que casar traz infelicidade? Quem disse isso? O mundo. O mundo tem dito isso. Resumo da ópera. Nós temos aí um príncipe muito borocochô. Muito ruim, gente. Muito enfraquecido, muito esvaziado, sem valor, sem princípio. Por quê? Porque ele justamente não gosta disso. Ele não quer saber do legado do pai, ele não quer saber disso, ele não quer casar, quer viver hedonista, prazer imediato, imediatista. Eu quero ser o que eu bem entender, sem responsabilidade, sem compromisso. É esse o príncipe, esse príncipe anunciado para nós. A madrasta, ela é, como eu falei para vocês, ela é redimida, né? Então nem a madrasta que representava o mal na história clássica representa mais, porque como eu falei para vocês, o mal está nas tradições. Então a madrasta, ela é perdoada. Por quê? Porque ela também é, na história aqui, uma mulher silenciada. Então você tem lá, como é que se apresenta a madrasta para nós, começando a história? Ela enxerga o casamento, no início, né? Ela enxerga o casamento como uma forma de ascensão social. Então, olha isso aqui, como eles querem pisar de todos os jeitos no casamento, na união, nesse compromisso homem e mulher. Para a madrasta, para o pai, vai resolver a vida do filho. Então o rei Rohan fala inúmeras vezes, você precisa casar, você precisa crescer, então o casamento vai resolver a vida. Para a madrasta, casamento resolve a vida financeira da família. Ela diz assim, ó, a sorte sorriu para esta casa, minhas filhas têm um pretendente. Já pensou em servir, brigando com a Cinderela, já pensou em servir esse lixo pro seu marido? Quanto tempo ele levaria para te abandonar? Então, a madrasta aqui no início, ela quer que as meninas casem para elas terem, ó, dinheiro, se dar bem na vida. As filhas dela,
e ela estão lá colocando, estendendo a roupa, e aparece um cara super bonito, né? Mas plebeu. E aí a madrasta, vocês estão maluca? Tipo assim, totalmente contra o desejo e a atração das meninas pelo menino bonito, pelo simples fato dele ser pobre, né? Plebeu, pobre. Não, vocês têm que casar com gente rica, vocês têm que crescer na vida. Então, casamento totalmente desconstruído da proposta de Deus. Definitivamente, a história aqui fala e rechaça e recrimina casamento de uma forma que não tem nada a ver com a proposta de Deus para nós. Ela também, olha a sutileza aqui, ela também é religiosa. Então tem duas frases dela que associam a madrasta, o ruim, à religiosidade. Que Deus o tenha, falando do pai da Cinderela que morreu, né? Ela é a única personagem, gente, que fala em Deus e a única personagem que usa jargões de cristãos. Ela falou isso, que Deus o tenha, no início do filme, e ela falou assim, ó, você não vai envergonhar essa família com blasfêmias, né? Blasfêmias. Quem é que fala em blasfêmias? De quem que é esse linguajar, gente? É ou não é da Igreja Católica? Ela não está aqui sendo apresentada como uma mulher religiosa? Rapidamente no início é uma pincelada aqui da roteirista, né? Que dá esse ar jocoso à religião, né? É a única personagem que fala desta forma. E quem a fala é a madrasta, né? Ou seja, é uma apresentação negativa dela. Então, ela é antiquada, ela é má, ela oprime a Cinderela, ela explora a Cinderela, ela é interesseira e vê no casamento a ascensão social. Ela é, gente, frustrada na vida, porque a gente vai ver isso. Ela era uma ótima pianista e o casamento silenciou o seu sonho. Olha só. Então essas duas frases estão associadas com ela. A sua redenção no final, né? Então ela conta a história dela como alguém que amava tocar piano e toca lindamente e que foi silenciada por conta de um casamento, né? O rei, a autoridade, como eu falei para vocês, o pai do príncipe, excêntrico, autoritário, egoísta, narcisista, só pensa nele, tenta impor a sua vontade ao príncipe, ou seja, ele fala assim, quando você se casar, você vai se acalmar, então o casamento vem para resolver os problemas ali, né? Causar problemas aos olhos dessa nova geração, na verdade. Você é o futuro rei e tudo gira em torno de você e do seu poder. A opinião de mais ninguém importa. Então ele é muito, gente, ele tira uma raiva da gente porque ele é muito egoísta, esse rei. Imaturo, fraco, egoísta. Onde a gente vê essa desconstrução do masculino também? Lá no Frank, de Não Se Preocupe Querida, no Jack, de Não Se Preocupe Querida, homens fracos, egoístas, egocêntricos, sempre desconstruindo o homem, né? Sem valores. Algo associa coisa ruim. Depois a gente não sabe por que a gente tem essa dificuldade com o sexo oposto, né? Algo ruim sendo associado ao homem. A rainha, isso aqui é interessante, a rainha, a esposa, a mãe do príncipe, ela é sempre irônica com o rei. Ela foi silenciada ali também por esse jeito de ser do rei Rohan. E ela tem a sua vingança deliciosa no final, né? Ela tá brigando ali com o rei Rohan, ela é aquela mãe moderna, né? Que fala, que casar? Por que você vai fazer esse menino casar? Ela é apaziguadora, é empoderada também, né? E ela tem a redenção dela ao corrigir o rei na frente de todo o seu reino. Olha isso aqui. Ela cala a boca do rei e ela se sente bem com isso. Então, e isso aqui vem só para validar o que a gente tem conversado, né? Essa história de que a mulher, para resolver o conflito de homem com mulher, tem que diminuir o homem. Então, a justiça ali para ela se sente bem
quando ela se vinga dele na frente das pessoas. E ela fala isso no filme, o meu desejo é estar na frente de todo mundo e falar que você tá errado. E ela faz isso, no final ele encerra ali, né, porque ele apresenta, para fechar a história, eles estão diante do povo, a Cinderela tá lá com o príncipe, eles anunciam que vão viajar e que a irmãzinha que vai assumir, né, quem? Uma mulher que vai assumir o próximo reino, então você vai ver um reinado feminino. O príncipe tá indo viver a vida dele, e aí o rei quer encerrar a conversa, eles vão embora. E ela para o rei ali, a rainha fala, não. Aí ela solta a música, ela corrige o rei, ela invalida a autoridade dele. Olha isso, gente. Será que isso é legal? Será que isso é bacana de se ver? Esse lugar de humilhação do homem como justiça. Peraí, a justiça feminina, como na história de Não Se Preocupe, Querida, é matar o masculino? A gente só tá piorando um problemão. E pra gente concluir essa história, eu trouxe aqui uma ressalva muito importante, né? Que eu quero fazer com vocês. Eu fui assistir os outros vídeos da roteirista Kay Cannon, que fez a escolha perfeita. Fui assistir outros filmes relacionados com o conto da Cinderela. Tem um muito interessante chamado O Tênis Encantado, da Disney, que conta a história, é o conto da Cinderela na versão masculina. Então, em inglês é Sneakerella, Sneakers, né? Sneakerella, que é a história de um rapaz, é um filme, né? Que ele gosta de desenhar tênis. Ele tem um dom de produzir tênis, né? E ele conhece a filha de um cara muito famoso, dono de uma vasta indústria de produção de tênis. Então, é muito interessante isso, ver essas adaptações que buscam, lá no fundo, gente, e isso é muito importante para nós, mostrar a vida, e a gente precisa reconhecer isso aqui, a tentativa de se reconhecer a realidade dos nossos dias como ela é. Então você vê essas produções colocando ali negros, asiáticos, latinos. Você tem esse protagonismo racial, né, agora dos negros, como uma tentativa de remissão, né? Então há uma falha social com os negros, com as mulheres, com os asiáticos, com os latinos, e as produções elas vêm nessa tentativa de sanar essa falha social e moral. E nós estamos falando de uma nova representação da sociedade. E nós precisamos entender que, de fato, não é só sobre o homem e a mulher branco dos olhos azuis, verdes, loiros, bonitos e esbeltos, né? Tem a questão da gordofobia também, então você tem a presença ali de de um protagonismo de personagens fofinhos, não mais no padrão magérrimo das mulheres, do osso aparecendo. Então, eu acho isso muito importante e interessante ser colocado aqui. A questão não é a gente querer silenciar os nossos dias, as problemáticas que nós enfrentamos, ou não querer, ou querer criar um mundinho de Bob à parte, onde as nossas produções artísticas são desconectadas da realidade. Isso a gente precisa validar aqui. É importante que as produções artísticas tenham e representem mesmo a realidade, que é feita por branco, por preto, por asiáticos, é isso, por homoafetivos, por transgêneros, está presente na nossa sociedade, gente. E isso não pode ser silenciado ou marginalizado. A pobreza, a deficiência auditiva, visual, cognitiva, isso precisa estar ali presente. A questão não é os personagens da realidade sendo retratados na nossa arte. A questão é na mensagem que nós estamos pregando, é na lição que nós estamos deixando, é o exemplo, a resolução da vida.
ou como nós estamos tentando resolver problemas, se nós estamos piorando ou se nós estamos trazendo de fato resolução. E eu acredito que esse conto da Cinderela, ele é ruim nesse sentido de resolução de problemas. Não estamos aqui, como eu falei para vocês, negando problemas do machismo, violência doméstica contra mulheres. Nós entendemos a realidade. A questão é como se resolve isso, por exemplo, na história da Cinderela aqui, que é demonizando, né, o casamento, a instituição como algo ruim, a proposta de Deus. Então a solução para a redenção feminina é opressão masculina. Então, para sarar uma ferida é só fazendo outra. Vocês entendem o que eu quero dizer? Por isso que eu quis trazer essa obra para vocês e apresentar, esclarecer, na verdade, como tem sido construído, qual é a proposta de vida que tem sido nos apresentado diante dos problemas reais da vida e como não condiz com a proposta de Deus. E é esse o ponto que eu queria chegar com vocês. No próximo vídeo nós vamos falar a partir das Escrituras. Qual é a proposta de Deus para o pecado, para a opressão feminina, para o conflito geracional? É um rompimento? Como é que se resolve essa crise entre pais e filhos? Como é que se resolve essa crise entre homem e mulher? Nossa, caiu agora um baita raio. Como é que se resolve? Como é que se resolve tudo isso? Vamos olhar a partir das Escrituras, a partir da Palavra de Deus? Eu espero vocês no próximo vídeo.